Vivo para mais uma live. O Instagram tá informando aos seguidores que a gente já tá ao vivo. Vamos chegando. Olá, Clara. Seja bem-vinda. Vera, que bom ter você por aqui. Ronaldo. Oi, Alessandra, tudo bem? Mais uma livezinha. Josefa, tá aí, sejam bem-vindas. Dia 2 de novembro, feriadão, feriado importante. Lídia Castro, que bom você, Rafinha, querida, que saudade, meu amor. Como vocês estão? Como foi o feriado? Hoje um dia delicado, né, para muita gente, mas é um dia que a gente se lembra mais ainda das pessoas que não estão mais aqui próximas da gente, tão próximas fisicamente da gente, mas que estão por aí. Érica, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Eugênia, olá. E aí, galera, animados? Ana Paula Crispim, seja bem-vinda também. Muito boa noite para todo mundo. Como é que foi o feriado de vocês? Me conta. Foi gostoso? Descansaram, passearam, se divertiram? Ontem foi dia de Todos os Santos. Um ótimo dia também, né? E já estamos em novembro, isto é impressionante. Daqui 45 dias estaremos em pleno Natal. E mais um pouquinho, uma semana depois, Ano Novo. 2020 está batendo aí a porta, né? Elian já tá aqui, meu entrevistado de hoje. Hoje vai ser muito legal o papo com ele. Ele é cantor, instrumentista, compositor, arranjador, jornalista e historiador. Não é pouca coisa não. Romântico com voz ativa, inconformado das mazelas humanas, Elian quer, através das suas músicas, fazer pensar, refletir e incitar os debates sobre esses tempos que estamos vivendo. Acredito que o papo vai ser muito bom, né? Boa noite, Lidiane, tudo bem? Beatriz, Leia, que bom ter você por aqui. Galera, vamos aproveitar enquanto o pessoal tá entrando. Vamos aí no aviãozinho avisar a quem não entrou ainda que a gente já tá ao vivo, né? Porque tem um povo que perde a hora. E a gente avisa, a galera vem chegando, né? Pronto. Isso, adoro os corações, coração é importante. Quanto mais coração vocês colocam, mais a nossa live fica ali mais bem posicionada, onde o Instagram avisa que as lives estão ao vivo, né? Então pode deixar o dedinho aí no coração que é muito bom. Beleza? Ah, gente, uma coisa. Gisele Tigre entrou, que beleza. A gente tava preocupada de não conseguir entrar na live, porque tava voltando da preparação lá da novela, mas conseguiu entrar. Que bom que você tá aqui. Wesley, seja bem-vindo também. Bom, eu queria falar uma coisa, que eu vi a Gisele me distrair. Seguinte, a pré-venda do livro Minha Tia Dercy finalizou a campanha, mas eu ainda tenho condições de liberar algumas vendas para quem não conseguiu comprar. Então, se alguém não conseguiu comprar e tem interesse em comprar um exemplar do Minha Tia Dercy, pode falar comigo pelo direct. Beleza? E aí, Maria de Socorro, tudo certo? Já já caio e já já volto. Então, Gisele ainda tá a caminho. A caminho sempre é mais delicado. Mas então vamos aproveitar e vamos chamar logo o meu entrevistado de hoje para a gente começar com ele. Gênesis está acabando, Ana Paula, é isso mesmo. Mas ela já está se preparando para a nova novela. Elian, seja bem-vindo, meu querido. Muito Oi, obrigada por você estar aqui, ter aceito o meu convite. a recíproca é verdadeiro também. Estou muito feliz de estar aqui, né? E, enfim, hoje pasme, fez sol em Curitiba, então foi um dia bem gostoso e
nada melhor que terminar assim, né? Com A gente vai... certeza. Com certeza. Aqui no Rio, os dias não têm sido muito ensolarados, não. Hoje abriu um pouquinho um mormaço, uma coisa, mas abria e fechava. Estamos todos aqui bem torcendo para que os dias de sol voltem. É muito bom o dia de É, sol, mas né? os dias nublados daí é o verão daqui, então eu acredito que vocês estão passando bastante calor também. Com certeza, com certeza. Os dias ficam nublados, mas o calor não nos deixa. Apesar de que esse ano, excepcionalmente, fizeram alguns dias bem mais frios, mas com Uhum. certeza comparado a Curitiba, enfim, aqui sempre é bem mais quente, né? Querido, falando de Curitiba, você é natural de Curitiba e é realmente um cara reconhecido por ser um artista plural. Seus pais são músicos e desde cedo você recebeu essa influência muito forte, né? Conta pra gente como é que você foi se descobrindo nas artes e na música. É interessante isso, né? Eu acho que eu estava... Esses dias eu estava fazendo essa reflexão, né? Esse exercício, né? Querendo saber. Eu me lembro que uma das brincadeiras que eu tinha, assim, quando eu era criança, era desenhar as capas dos meus discos, né? Os bolachões ainda, né? Era desenhar, tipo, capas e tudo. E foi uma coisa muito recente, enquanto os meus colegas gostavam de jogadores de futebol, eu gostava mais de cantores e tudo mais, né? E o fato dos meus pais serem envolvidos com a música, né? Tanto meu pai como a minha mãe, e toda a família, né? Também, além deles também, conversar muito sobre música, eu acho que foi uma coisa que um território de riqueza muito grande de onde eu vim, né? Então eu acho que essa pergunta seria mais ou menos, eu não sei, eu acredito que o corpo que a gente tem é o âmago do mundo que a gente vive. Então o mundo que eu vivi é um mundo musical. Então o meu corpo é um corpo musical. Então se eu tentasse fazer qualquer outra coisa seria uma sina de não conseguir ser outra coisa. Eu É, já eu, tentei ser de tudo, já tentei ser normal, mas não, essa música não larga, sabe? eu concordo em partes com você. Eu entendo que essa influência familiar sempre é muito grande, né? A música, eu costumo dizer que das artes, é, a que seduz a gente, às vezes, sem a gente notar que ela está seduzindo, né? Porque, pelo menos no meio que eu vivo, na família que eu fui criada, no meu entorno, meus amigos, as pessoas sempre ouviram muita música, né? É um hábito que a Uhum. gente tem de ouvir música. E a música, ela transmite muito sutilmente, mesmo quando você não está atento, mensagens maravilhosas, né? Sejam elas mensagens de tranquilidade, de amor, de política, né, de bem-estar, Exatamente. mas a música e ela traz uma carga cultural muito grande, né? Pela música você consegue entender muito a cultura de um povo, o período de vida política e social que aquele povo estava vivendo na época que aquela música foi criada, foi concebida, né? Então é muito interessante porque a literatura é fantástica, é fundamental, assim como as artes, né? TV, teatro, cinema, mas eu costumo dizer que a gente se predispõe a abrir um livro, entender esse livro, a ligar uma televisão, assistir uma série, seguir uma novela, ir ao cinema, assistir um filme, ir ao teatro, enfim. Mas a música, meio que ela tá ali, quase que você É querendo que, ou não, ela tá ali, né? é que ela atua num campo em que a verbalidade não dá conta. Se a gente for falar de música mesmo, né? Sim. E pegar desde lá de Guilherme de Machot, do contraponto medieval, atravessar todos os períodos, até chegar, né, na canção como forma, né? Sim. A gente tem uma comunicação com o íntimo e com o íntimo coletivo, né? A música erudita, por exemplo,
ela tem uma comunicação muito forte, a gente não dá valor, mas se você solfeja qualquer melodia de Mozart, é bem capaz de qualquer pessoa conseguir repeti-la, porque ela tem essa questão de comunicar com a sensibilidade que é muito profunda. E a canção é a soma da música com a literatura, no meu entendimento. Sim, E eu acredito que o músico, ou o poeta, ou qualquer coisa, você pode não saber fazer um acorde no violão, você pode nunca ter escrito uma linha, mas se tu tem a sensibilidade de ouvir e conseguir se arrepiar com a música, ainda mais em 2021 para 2022, né? Uma coisa revolucionária isso quase, nos dias que a gente sim. vive. Mas se tem essa capacidade, tu é músico. Ou tu é poeta, se você se emociona com João Cabral de Melo Neto, se você se emociona com Cora Coralina, com Cecília Meirelles, enfim, eu acredito que está tanto para o emissor como para o receptor. Claro que o receptor tem que ser provocado muitas vezes pelo emissor para que aquilo tenha uma funcionalidade dentro da sociedade. E eu penso muito por esse aspecto também, né? Eu acho que qualquer pessoa que se deslumbra, né, e que se emociona diante da música ou de qualquer outra arte é tão artista quanto o emissor. O receptor é tão artista quanto, Que né? lindo, É muito o lindo você significado, dizer né? isso. Eu concordo com você, mas a gente não para pensar nisso. Mas você tem total razão. Muito linda essa reflexão. Me conta uma coisa: quais foram os nomes da música que te influenciaram, que mais te influenciaram? Olha, eu tenho assim alguns momentos de quebra de paradigma. Sabe aquela hora que você acha que o mundo, tipo, que o mundo inteiro acaba assim, e você fica que eu tenho esses momentos bem marcados assim na minha vida, né? Que foram as quebras de paradigma. Sim, Foram três que eu tive ao longo da vida assim, musical, de música popular. sim, Foi sim. quando eu ouvi Beatles, foi quando eu ouvi Beatles pela primeira vez. Aí o cara vem falar, ai, que Beatles é não sei o que. Não, Beatles é música clássica de Marte. Então, se tu nunca foi para Marte, tu nunca vai entender Beatles. É uma questão de assimilação de tudo isso que a gente estava falando muito grande. E para mim, que na época era um guri de 6 anos de idade, quando eu escutei aquele Abbey Road que meu pai pôs na vitrola pela primeira vez, aquilo, meu Deus, virou minha religião, virou meu time de futebol, virou tudo. É, depois, quando eu escutei uma banda daqui do sul do Brasil, né, que é o Almôndegas, que eu soube que eu poderia fazer música com sotaque diferente, afirmando tudo que eu vivia, soar universal. E a última delas foi quando eu escutei pela primeira vez Charly Garcia, o disco Cliques Modernos do Charly Garcia. São esses que puxaram muitos outros, né? Se eu fosse citar aqui, eu adoro, amo Bela Bartok, adoro Egberto Gismonti, Arrigo Barnabé, para mim, é um músico maravilhoso, é um dos maiores compositores que atua nesse híbrido de música Sim. erudita e tal. Bellarmine e Gabriela, toda a música caipira, né? Principalmente a música caipira aqui do Paraná, né? Muita gente que eu convivi até com essas pessoas bastante. O rock via Beatles, é, a música popular argentina, os tangueiros, Juan de Arezzo, Goyeneche. Então, todos eles me ajudaram, de certa forma, a me formar, assim. Sim, E, principalmente, assim, eu repito, né, tipo, tudo isso dentro de um ambiente musical que muita gente fala assim, você vem de uma casa muito musical, mas às vezes é uma confusão você vir de uma casa muito musical porque você escuta muita coisa diferente. sim. Então, eu consigo ver que as afirmativas de Rui Mauriti, né, para a música são as mesmas de Heitor Villa-Lobos, né? De como você conseguir criar significados a partir do ambiente que você vive. E para mim é isso, né? Para mim, cada dia eu acredito mais nisso, assim, sabe? Com certeza, maravilhoso. E me diz uma coisa, uma curiosidade, você aprendeu a tocar piano sozinho? Olha, é, aprendi. O que eu aprendi foi assim: eu aprendi em casa. Uhum. Ainda o meu pai me ensinou meio que de castigo. Eu era um péssimo aluno, né? Eu sempre fui um péssimo aluno, nota baixa, reprovava, tal, essas coisas todas. E ele me deu um castigo de é,
que ele me ensinou harmonia funcional, formação de acordes, e tinha um teclado velho em casa, em que eu comecei a tocar e brincar, né? E eu não me digo um pianista, né? Porque ser pianista é outra coisa completamente diferente. Eu toco piano, né? Então não é que eu domino vários Eu também instrumentos, toco, eu vários toco me dominam. bife. Aham. E essa questão, assim, não é que eu domino vários instrumentos, eu consigo, vários me dominam, é diferente. E sim, a escola de piano que eu fiz foi na orelhada, né? Foi tirando música, foi ouvindo muita coisa, e tudo isso me ajudou a dar um pensamento harmônico. E o piano é um instrumento que me ajuda a transportar para essa ideia, né? Tipo, de, de afirmativa musical e tudo mais, né? E existem pouquíssimos crooners pianistas no Brasil. Sim. Eu não sei se é uma coisa cultural, não sei se é uma coisa, uma herança da bossa nova e do bendito violão, não sei, mas são pouquíssimos. Não enche um dedo de mão, assim, pessoas que realmente marcaram a época à frente do piano. Estaria aqui, né? É, Ivan Lins, é, quem mais? Guilherme Arantes, Zé Rodrigues, mas são poucos comparados com a quantidade de excelentes violinistas que a gente tem. Com E trazer certeza. o piano para a música popular é uma das coisas assim interessantes. A Argentina aqui do lado, os caras que são os fenômenos da música, os maiores compositores e músicos que existem lá, Tupaz, Charly Garcia, Andrés Calamaro, todos pianistas, exímios pianistas. Então é engraçado esse abismo, né? Parece que a É. gente se influenciou por um tipo de música e lá por outro e tudo mais. E como aqui é o meio do caminho, né? Então eu eu acabei usando o piano como modo de expressão, né? Não, muito E sim, bom. aprendi, e sim, toco sozinho, né? Nunca tive um professor de piano, assim, formal. Nunca estudei Hanon, essas coisas assim, tudo de orelhada, tudo de orelha. Ah, não, Então, muito que é a bom. melhor coisa que tem, Não, é uma delícia. né? Eu venho de uma família que Como o Milor tem. Fernandes falava, Ah, desculpa interromper, imagina, imagina. eu sou um autodidata, que é um incompetente por conta própria, né? Adoro, isso é maravilhoso. Eu venho de uma família muito musical por parte da minha avó materna. Todos os Uhum. irmãos dela e irmãs tocavam algum instrumento. A maioria deles tocava piano. E, assim, a minha infância e a minha adolescência, na casa de uma dessas minhas tias avós, irmãs de minha avó, o piano era realmente uma constante. Ela abria a porta, ela tinha uma funcionária que trabalhava para ela, e ela sempre nos recebia ao piano. E ela compôs música para todas nós, todas as sobrinhas netas, todas as sobrinhas diretas dela, todos os sobrinhos netos e até os sobrinhos bisnetos. Essa minha tia-avó faleceu já com uma idade bastante avançada e ela escrevia poesia e tocava piano. Também autodidata, enfim. Um irmão dela, que também era pianista, também autodidata, faleceu bem mais cedo e a família se desfez do piano. E essa nossa parte da família, que foi a parte da família que eu mais acompanhei, porque eles moravam no Rio e eu vim morar no Rio aos 18 anos, no final das contas ninguém sabia o que fazer com o piano e foi assim uma dor avassaladora no peito de todo mundo ter que se desfazer do piano. Estou te contando essa história toda porque eu acredito que, literalmente, o piano, pela proporção física dele, tudo bem, eu sei que a gente tem um teclado e tal, mas o piano, pela proporção física dele, ele dificulta muito, né? Quando eu vim morar no Rio, no final, no meio dos anos 80, ainda existia muito piano bar. Sim, Aqui não existe mais quase piano bar. Eu não sei se em Curitiba existe, mas aqui existiam muitos piano bar. E era muito agradável. Era muito agradável. Eram noites muito agradáveis ao som, né, do piano. Se perdeu, sim. Aqui no Rio você não encontra. E viajando pelo Brasil é o que você fala. Você encontra muito cantores que estão acompanhados, que são, né, estão acompanhados de violão ou de alguém que está tocando violão. É, e sabe, é um trambolho, né, na verdade, o piano e tudo, o barulho que faz dentro de um apartamento.
todas essas coisas, a questão de afinar, se você mexe um pouquinho, tudo isso é motivo, mas tudo isso também é desculpa, né? Sim, com Em certeza. Curitiba tem alguns pianos bares, assim, né? Mas isso fica muito relegado a uma questão, tipo, de alguns tipos de música, como jazz, ou enfim, Sim, ou um tipo de MPB muito específica, muito pontual. Mas você vê samba sendo tocado no piano, como o Benito de Paula faz ainda, sim. raro, cada vez mais raro, entendeu? E trazer essa linguagem de volta, essa coisa de volta, para mim é uma tentativa e um orgulho estar tentando fazer isso, né? Não, É, maravilhoso. E a gente muito feliz que você existe, está aí, e cada vez mais a sua música está conseguindo se expandir. Eu acho que a gente vive também tempos muito interessantes, porque está um pouco mais fácil do que, né, anos 70, anos 80, até os anos 90 mesmo. Hoje em dia, você gravar e divulgar seu trabalho é uma luta, não é fácil, a gente sabe, mas ficou um pouco mais acessível, digamos assim, né? A gente ficava na mão de muito poucas gravadoras, selos muito concentrados, era bastante complicado ter acesso, né? é, E, mas eu acredito assim que também facilitou a forma de gravar, os mecanismos de gravação, mas a distribuição não foi resolvida ainda, né? Quando começou a internet, todo mundo discutia que uma criança em Doha, no Catar, ia discutir com outra em Dakar, no Senegal, e as duas iam chegar à paz mundial. Isso não aconteceu. sim, Ela dilatou a internet, dilatou nossos preconceitos e nossas ignorâncias mais e mais. Então, a gente for tentar resolver essa fórmula, né, hoje em dia, nesse tempo tão cibernético, que as pessoas não escutam nenhuma música inteira, os millennials não escutam mais uma música inteira. Quem dirá um disco, quem dirá, tipo, as pessoas estão morrendo muito rápido, tudo. Tudo isso é uma coisa que, na questão da distribuição, acredito que ainda não foi resolvido, mas gravar, qualquer um grava, né? é, Então, tem um amigo meu que ele é pesquisador, que ele fez até uma pesquisa uma época, que o número de fonogramas registrados no Brasil até 2001 era, eu vou te dizer um número que não é o número, 3 milhões. sim. De 2001 até agora, são 3 milhões também. Ou seja, o mesmo número desde 1900 até 2001 foi batido em 20 anos. Então, a Sim. produção musical é uma coisa muito grande que é difícil você abarcar os sentimentos e digo, as questões. Sabe o que eu acredito que vai ser o futuro? Vão te botar numa máquina e tirar a tua sensação e aquilo vai virar música. Talvez eu acho que as coisas caminham muito por um caminho meio estranho desse, assim, a dissonância, as coisas vão ficando mais dissonantes, menos harmônicas. É um caminho natural, não é bom nem mal, é só um caminho, né? Delicado, bem delicado, bem delicado. Enfim, eu acho assim, a gente ser saudosista não é bom nem mal, desde que você pense no passado como uma experiência interessante, né? Porque o que passou não volta mais. Mas assim, eu com certeza tenho saudade de algumas experiências que eu pude viver, que provavelmente, se fosse nos dias de hoje, talvez eu não tivesse condições de notar que aquilo estava acontecendo. Durante alguns meses aqui no Rio, enquanto eu me mudava de um apartamento para outro, eu fiquei uns meses na casa de uma amiga minha aqui no Posto 6, em Copacabana, e eu fui vizinha de prédio do Guilherme Arantes. Então, a sala dele dava para o meu quarto. Então, eu Uhum. dormi muitas noites e passei muitos dias ouvindo de camarote o Guilherme tocar só para mim. Porque Sim. óbvio que ele não tocava para mim, óbvio que não era só eu que ouvia, mas era um show particular e era muito agradável, Uhum. muito agradável. Mas o que eu quero te dizer com isso? Hoje, talvez, as pessoas não tivessem nem mais essa oportunidade, porque até um vidro à prova de som talvez estivesse hoje na casa dele e ninguém mais tivesse oportunidade de usufruir dessas canjas que ele dava lá, ensaiando, Uhum. curtindo, se divertindo, enfim.
Então, os tempos mudaram, né? Sim, e as pessoas estão cada vez mais surdas também. Antigamente, Surdas o sem que serem determina literalmente surdas, né? o que sempre determinou o poder das coisas sempre foi o som, o apito da fábrica, o Sim, trem, cantar do galo, que são umas coisas assim, sem soar academicista. Eu acho que é o Murray Schafer que falava dos marcos sonoros, essas coisas sim. assim. Isso determinou sempre o poder. O que acontece? A Revolução Industrial deixou a gente visual. Então, e quando e a gente estimula cada vez mais a visão. Eu acho o videoclipe legal, mas uma linguagem muito estranha, porque a música não basta, a música não basta. Ela tem que estar associada a uma imagem, uma ideia imagética, tudo mais. Isso é um elemento claro e simbólico de surdez. E eu falo para cada pessoa aqui que tá ouvindo, assistindo a gente, é, façam esse esforço. Tentem lembrar a primeira música que vocês escutaram e vão catalogando música por música. Não importa se a música era ruim, se a música era boa, que tipo de música, não importa. Mas faça esse exercício, porque esse é um exercício íntimo, que tu vai entender muita coisa que tu vive hoje por causa disso. Né? E até as sensações que talvez até para você sentir a saudade do jeito certo, porque também haja hoje para tanto ontem, né? Não é verdade? Com certeza, com certeza. Mas, assim, isso que você estava falando é muito curioso. Eu não tenho nada contra videoclipe também, não, e acho que tem produções maravilhosas. Produções hollywoodianas, obviamente, mas produções, às vezes, muito simples, que entregam um resultado muito bacana e te ambienta naquela música, tá tudo ok. Mas eu concordo com você. A partir do momento que você presta atenção no videoclipe, muitas vezes a música fica tão em segundo plano que você Uhum. não absorve o que ela está ali te entregando, né? Óbvio, você está ouvindo, mas você não está escutando, né? É Exatamente. uma. Ou você está escutando e não está ouvindo, né? Exato, é o contrário. Você está É, escutando, mas não está ouvindo. né? Exatamente. O verbo ouvir, eu sou estudante de Kabbalah. Ah, O verbo ouvir é um dos verbos mais importantes, né? sim, Porque para você escutar, né, é aquilo que vai fazer você sentir, porque ou você ouvir, no caso, né, você é, ouvir alguma coisa, o que vai fazer você sentir, porque mesmo dormindo, e aqui em Curitiba é um inferno, porque é uma barulheira sem fim, a cidade movimentada e tal. E ainda o curitibano tem uma vantagem que fala baixo. Se falassem alto, então ia ser aí que a gente não consegue. O ouvido está sempre acordado. sim, O ouvido está sempre acordado. Então, tipo, a gente tinha que valorizar mais isso, né? Escutar as coisas mais baixas, treinar para que isso, mas é muito estímulo o tempo todo. Então, sim. sei lá, né? Isso é papo de filosofia para boteco, né? Mas é isso. A gente é muito estímulo o tempo todo e a gente acaba absorvendo muito pouco. Então, quando terminar a live, eu dou um conselho para todo mundo. Desliga tudo, coloca um disco, abre um vinho e seja revolucionário hoje à noite, porque isso é revolucionário hoje em dia, Sim. você ouvir alguma coisa do começo ao fim, enfim, por aí vai, né? Eu acho que hoje é revolucionário você se entregar para alguma coisa do início ao fim, quanto mais música, né? E que é assim, eu tenho lembranças, mas lembranças maravilhosas de momentos, muitos momentos que eu vivi entregue à música. Nossa, quando a minha infância e minha adolescência em Petrópolis sempre foi muito regada à música. Eu sou filha única, eu morava num Uhum. prédio que eu tinha muitas amigas que a gente brincava, mas dentro da minha casa, obviamente, eu ficava bastante tempo também dentro de casa. Eu era a única criança, né? Então eu Sim. ouvia sempre muita música e muito entregue àquele momento. E quando eu vim morar no Rio, no início eu aluguei quarto na casa de pessoas que alugavam quarto e tal, até ter meu próprio apartamento. Mas assim, eu tinha uma ligação com a música, uma entrega com a música também tão importante, sabe? Assim, a música, ela me acompanhou no sentido mesmo de fazer companhia,
de estar comigo, de me colocar em reflexão, em pensar na minha vida. Obviamente, quando você escolhe músicas que têm letras e que são de alguma língua que você entende, né? Você procura músicas que falam com você, o que você naquele momento está precisando refletir, né? Parar para pensar em Exatamente, introspecção. exatamente. Eu sempre, assim, enquanto músico, eu sempre tive essa questão. Curitiba ela é muito carente, uma cidade muito carente, apesar que não, muita gente diga que não, que o poder público tenta colocar uma ideia de local de primeiro mundo e tudo isso. Se fosse primeiro mundo, seria a grande favela do primeiro mundo, Curitiba, na verdade. E é uma cidade muito carente de arte e tem uma fome de música sem fim. Quando eu comecei, lá 15 anos atrás, a compor, a fazer as coisas assim, eu queria dar um acorde que conseguisse definir esse ambiente tão bem, né, como Honda fez com São Sim, Paulo, né, como o Marcos Valle fez com o Rio de Janeiro, como tal, os irmãos lá, o Cleiton e o Cledir fizeram no Rio Grande do Sul. Eu queria fazer uma coisa que conseguisse definir isso. Daí quando eu fiz Guria do Interior, pela primeira vez, depois a Terra do Quase, foi a tentativa de entender isso, só que daí o mundo já estava globalizado. E nesse processo de globalização, eu entendi que a experiência musical é uma experiência tão revolucionária, que é uma experiência tão própria e tão íntima, que não adianta eu ficar tentando doutrinar, falando, olha, o que eu quis dizer é isso e você tem que entender isso. Não, a coisa é livre. Por isso que eu sou contra meio essas ideias de conservatório. Assim. Conservatório sim. conserva a coisa dentro de um quadrado. E a arte, para mim, ela é uma coisa que tem que engraçar, que sair por aí, tipo, nas ruas, entrar nos becos, nos locais onde não estão. E eu sou muito, muito, muito contra essa coisa, assim, de uma cultura, como que eu posso dizer, excludente, elitista, tal. Por causa disso, eu acredito que ela se comunica com o íntimo e os locais mais sofridos do mundo são os que produziram as músicas mais belas. Vede os escravos norte-americanos, aqueles instrumentos tortos, todos tortos, Sim, inventaram o jazz, que é uma das formas mais sofisticadas de se expressar musicalmente, o blues. incrível. Liverpool é a cidade mais pobre da Inglaterra, Newcastle a música africana, Fela Kuti, Alpha Blondy, a Jamaica, e a gente tem aqui o Nordeste do Brasil, e a música vinda do morro, e a gente tem todos os estivadores dos portos do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Buenos Aires, colocando uma comunicação de... Então, se a gente se comunica, se a gente entende o que esse povo está fazendo, a música através do sofrimento e como um grito de emancipação, a gente pode entender que aqueles que defendem uma ideia cool, sofisticada e pasteurizada da música estão na contramão da história, vão continuar fazendo música para ninguém, sem comunicar com o íntimo de ninguém, né? Eu Com acredito muito nisso. Também é papo de filosofia, filósofo, isso total, tô falando, mas eu vejo as coisas muito por aí, né? A gente tem aqui uma galera que me acompanha já há bastante tempo e elas são do fã-clube da Simone. Elas estão dizendo que assistiram aqui a Simone Encontra Ivan Lins no Teatro Positivo em 2019. Enfim, Uhum. e falaram um pouco antes da experiência, né, de como elas entendem música, enfim. É muito gostoso quando você se identifica realmente com algum estilo, com algum cantor, né, com algum intérprete, com algum musicista que fale muito para você, que te coloque num lugar muito especial. Você teve uma experiência que, obviamente, muitos músicos, muitos cantores tiveram, porque normalmente é até uma porta de entrada, mas eu acho que é também um outro tratado antropológico que é cantar na noite, né? Como é que foi essa experiência de cantar na noite? Porque é bem delicado isso, né? Eu comecei tocando baixo, né? Na noite. Depois eu acabei indo tocar em outros locais, né? É uma experiência antropológica porque
é aquilo que faz de ti um operário, né? A música como ofício, né? Tem, acho, não sei se é Victor Hara que tem uma música chamada Canção del Ofício, não lembro se é ele o compositor, mas que foi gravado pelo Tony Osanai e pelo Raízes de América, falando do ofício, da música como e era uma coisa assim muito interessante, porque as relações, né, as criaturas da noite, tudo se transforma, o mundo acaba se tornando outro. E é uma escola de códigos, de símbolos, e principalmente uma escola musical. Porque quando você toca, você não pode ter preconceito com nenhum gênero musical, né? Sim. Independente daquilo que eu gosto, né? Não é o que eu gosto, são o que as pessoas gostam, somado aquilo que vai passar por mim para aquilo que as pessoas estão querendo ouvir, né? E isso foi uma aventura muito interessante porque isso conseguiu gerar o compositor que tinha em mim, né? Depois, quando eu acabei compondo as minhas primeiras músicas e até gerar a Terra do Quase mais para frente e tudo mais, é, foi muito esse processo. Você entender que você está lidando ali com a música quase como um pedreiro lida com a construção de uma casa. Sim. E é um ofício tão bonito quanto, né? Então, você conseguir entender esse local de fala, né? Enquanto a noite é uma coisa maravilhosa que te dá muito talento, muitos amigos e te tira muita coisa também, né? Te tira o dia, te tira a saúde, te tira tudo mais, né? E eu tive experiências assim, eu toquei um tempo em baile, depois toquei um pouco em bares, tudo mais, mas eu logo me recusei a fazer esse tipo de trabalho também por uma questão de posicionamento, né? Porque eu entendo que também o músico da noite ele está condenado a ser um cadáver. Nossa, parece forte falar cadáver, mas Mas eu cadáver é uma entendo. carne dada aos vermes. E quem são esses vermes? É o cara que explora o cara, que o cara sai para tocar para ganhar um cachê de R$ 150. É o cara que está perdendo ali saúde e tudo para fazer essas coisas. Os vermes são os donos dos bares, são de alguns bares, não todos, né? Mas são Óbvio. os representantes da Ordem dos Músicos, são representantes do ECAD, são essas pessoas que não fazem nada e que engordam nas costas desse pessoal que está aí. Morreram quase todos de fome agora na pandemia, porque não tinham onde trabalhar. Sim. Então, eu tive a lucidez, assim, de ser um guri com 17, 16 anos de idade e falar, não é isso que eu quero pra mim, não quero tocar na noite. Toquei, mas não quero mais, não é uma experiência que me satisfaz meu coração. Tem gente que gosta, mas eu, Sim. eu não gosto. Eu não É, gosto. mas E competir também com garfo e prato caindo no chão e tal, é uma escola. É uma escola, né? Eu eu sou muito acho, eu chato, acho na verdade. bem, eu acho bem delicado, concordo com você, eu acho que é uma escola. Se eu pudesse falar alguma coisa, é uma experiência que talvez valha a pena realmente ser vivido por um tempo, né? Até para você Uhum, poder entender que não é isso que você quer da vida. E apesar de ser muito digno, ser muito bacana, eu acho que você fica realmente muito cerceado dentro da tua arte quando você toca só na noite, nesse sentido de que você está atendendo uma demanda do que eles querem ouvir, né? Você vai uhum. inserindo ali as tuas E a músicas. escassez de oportunidades, a escassez de humanidades, a Sim, escassez de reflexão, né? E tudo aquilo sobre o que você está sujeito, né? Então, os perigos, né, que você está sujeito. Então, é um processo, né? É um processo, com né? certeza, com certeza. Agora, eu acho que assim, tem algumas outras dificuldades que você deve encarar hoje em dia, que eu não vou saber descrever, mas a gente tem um histórico musical, por exemplo, do Nordeste maior do que do Sul, né? Assim, se você perguntar a galera referências musicais do Nordeste e do Sul, me parece que as referências musicais do Nordeste acabam tendo um pouquinho mais de. Estão mais frescas na lembrança
da galera. Me parece até que as referências do Sul, elas estão frescas, mas as pessoas não associam tanto ao Sul. De uma certa forma, acaba sendo... Eu entendo, eu entendo. Como, por exemplo, Elis Regina, né? Ou como, falando, por exemplo, da arte, né? Gabriela, né? A Sim, Sônia Braga não é baiana. Gabriela Canela é do interior do Paraná, é Gabizão, Leite e Pinhão. Entende? Essas é. coisas, na verdade, é, E até é hoje pelo as tamanho do pessoas, Brasil. até hoje as pessoas se espantam de saber que a Sônia é minha ex-cunhada, tá? Ela é tia dos meus filhos. Eu fui casada com o irmão dela. Sim. Então, assim, é uma família que eu convivo bastante. Mas, assim, as pessoas se espantam completamente. E a Uhum. família toda é do Sul, entendeu? Assim, alguns são 7 irmãos, alguns deles nasceram em São Paulo, mas a maioria é do interior do Paraná, sabe? Sim, e na verdade assim, a gente sempre foi essa coisa esquisita no Brasil, né? A gente, se você pegar desde os índios, ancestral, assim, a pira dos índios do Rio Paranapanema para baixo é outra. A gente sempre teve muito mais conectado com o Rio da Prata, Buenos Aires, Sim, do que com o Rio de Janeiro e tudo mais. E daí, historicamente, também, aqui é um território que lutou para ser Brasil e foi se definir como Brasil só no século XX. E não lutou para ser Brasil como Rio, São Paulo e Bahia fizeram. Lutou disputando na bala contra a Argentina. Se disputar no futebol contra a Argentina é difícil, imagina disputar na bala, em guerra. Então, as fronteiras, todo esse território foi uma coisa que até a metade do século XX foi uma coisa muito indefinida. Tanto a campanha do Rio Grande do Sul quanto o oeste do Paraná, onde começa uma coisa, onde termina outra. E a gente sofreu um apagamento cultural justamente para tentar se afirmar, para tentar se dominar esse território como território brasileiro, né? Vieram muitos imigrantes de tudo quanto é tipo, e o Nordeste estava lá estabelecido, né? O sim. Nordeste estava lá estabelecido. E os imigrantes vieram, tipo polonês e ucraniano, que não se dão, vieram conviver no mesmo bairro, numa cidade como Curitiba, justamente para quê? Para tirar esse ímpeto, talvez revolucionário, sectário, que tinha aqui na época, né? E se elegeram, tipo, praças que seriam agraciadas. Porto Alegre, por exemplo, nunca teve do lado dos gaúchos nem na Revolução Farroupilha. Por isso que ela tem essa alcunha de ser a cidade muito leal e valerosa de Porto Alegre. E ela é uma cidade. Mas eu acredito que são fenômenos muito, muito diferentes, assim. Primeiro que a gente canta numa língua que lembra o português, assim. Eu acho que é meio estranho é, essa ideia de um Brasil que não atende aos ideais mais rasos de brasilidade, né? As pessoas não entendem que todo esse estranhamento que a gente do Sul causa é um pouco por isso. E tudo isso vem a dificuldade também, né? É, ah, eu venho do Paraná, e o Paraná é uma terra de guaranis, de caigangues, choclens ancestrais, né? Sim, E existe uma lenda, né, guarani, que eles vão em busca do mar para encontrar Deus, né? Então, eles saíram do interior, do meio da América do Sul, e vieram ganhando o mar. O Paraná significa parece mar, né? sim, Pará, mar, Paranã parece mar. Então, quando eles até chegar em Superagui, os índios carijós e tudo mais, é essa busca, né, da terra prometida. Todo povo ancestral que está atrás que tem a ideia de Deus associado a uma terra, nunca consegue chegar nessa terra efetivamente, porque nunca se consegue chegar àquela coisa mais profunda que é Deus. Parece uma coisa muito então é essa coisa kafkaniana que a gente tem, né? Porque, faz frio em Curitiba? Olha, faz frio na Sibéria, faz frio sim, em Nova York, faz frio, né, na Patagônia. Curitiba quase faz frio. Faz calor em Curitiba? Não, calor faz no Rio, calor faz em Lagos, na Nigéria, calor faz em Manaus. Em Curitiba quase faz calor. A gente é uma cidade grande, sim, a gente é uma cidade de 2 milhões, sim. enfim, tal.
Não, mas São Paulo é uma cidade, então a gente quase é uma cidade grande. E a gente quase faz sucesso. Então, quando eu cunhei a ideia da Terra do Quase, foi justamente essa coisa. A gente nunca consegue chegar e a gente nunca vai conseguir viabilizar uma ideia de brasilidade Sim. tão bem quanto os cariocas, ou quanto os baianos, ou quanto os paulistas. É interessante isso. A bossa nova, ela é reclamada por dois estados, pelos, Sim. pelos baianos, do Bruxo de Juazeiro, o João Gilberto, né, e pela turma da Zona Sul de Ipanema. Mas Sim. quem deu o acorde final da bossa nova foi Valtel Branco, que é um paranaense. Então, que morreu esquecido, que Que, produziu que tudo quase e ficou todos, famoso. ninguém conhece. Como que um país não conhece uma pessoa como Valtel Branco e não consegue associar? Então eu digo assim, sim, a bossa nova é baiana da Baía de Paranaguá também, entende? Porque a gente faz parte do Brasil e eu estou aqui falando, ó, a gente só é um pouco esquisito, né? E, tipo, toda mãe tem um filho mais esquisito, enfim, não sei se foi um filho único daí. Então, aceitem, né? Aceitem que a gente ganha do Flamengo, aceitem que a gente torce para o argentino, aceitem essas coisas, que É. dói menos. Dói menos, é muito bom. Aproveitando que você tocou no assunto algumas vezes, mas eu queria caminhar um pouco mais com a nossa live para chegar no momento, no meu entender, mais propício. Eu queria que você falasse o máximo que der para falar, né? A gente está dando uma live, eu sei que precisaria de uma live só para falar sobre isso, mas em 2017 você publicou um ensaio, né, que mudou a tua vida, que foi o Manifesto da Terra do Quase. Fala um pouquinho assim, já deu para Ah, entender o que te sim, moveu a fazer, mas como foi que isso exatamente. veio, né, como brotou realmente? Olha, só para concluir, quanto a torcer para a Argentina, eu torço mesmo, porque Neymar e Gabigol não me representam, nunca vou torcer para a Argentina sempre. Agora eu vou falar da Terra do Quase. É, a questão é assim, é, essa dificuldade, né, existe tanto tipo da gente batalhar as coisas no eixo Rio-São Paulo, quanto a gente tentava uma visibilidade maior, quanto a gente se fazia entender, tanto de fora para dentro como de dentro para fora, né? Os artistas aqui em Curitiba, meus colegas todos maravilhosos, enfim, eles se conhecem muito bem, mas eles não conhecem o outro, né? E eu comecei a refletir sobre isso quando eu fiz uma viagem a Brasília e eu comecei a refletir sobre esse aspecto, né, meio kafkaniano que tem em Curitiba. A gente sempre bate na porta do castelo e o castelo está sempre com a porta fechada, né? Então, todos os intentos musicais de ganharem o Brasil sempre bateram na trave ou sofreram um cancelamento terrível ou foram massacrados por outras ideias que a mídia Rio-São Paulo sempre fez, né? E nesse mesmo tempo eu rompi com a cidade toda. Eu briguei com meia Curitiba. Então eu resolvi escrever, eu comecei a escrever o manifesto, que justamente fala dessa questão. É, poxa, a gente vive num local onde a gente sofreu um processo algoz de apagamento cultural. E quando eu falo algoz, foi algoz mesmo. Os heróis que tem em Curitiba foram mortos na Revolução Federalista, né? Florianópolis mudou o nome para Florianópolis, era cidade do desterro, né? Imagina, Florianópolis, se chamar Florianópolis seria a mesma coisa de Curitiba se chamar Morópolis, ou Porto Alegre da Alessandrópolis, alguma coisa assim, sabe? Você pegar o nome de um filho da mãe que ferra com você e dar o nome da cidade. Sim. E, e nós aqui, e daí eu comecei a ver essa coisa, sempre um círculo vicioso, você sempre acabava caindo dentro das panelinhas, e se você não era das panelinhas, você era um outsider. Se você era da periferia, você vai ficar sempre estigmatizado como sendo um artista periférico, Sim. e nunca vai conseguir chegar no centro. Então,
foi baseado nisso que eu escrevi essa tese, que a gente vive num quase eterno. E eu comecei a ver que esse quase não é uma questão de, como que eu posso dizer, apenas de Curitiba, né? A Sim. gente tem exemplos de povos ao redor do mundo que quase conseguem chegar em determinados locais, né? E por isso que eu falo essa coisa kafkaniana, né? O povo judeu ficou 40 anos no deserto e Moisés não conseguiu chegar na Terra Prometida, Foi né? quase. A obra da Clarice Lispector é toda baseada nesse quase, nessa sensação. Então, o quase surgiu quase como que surgiu quase, né? Como que a questão de você exaltar as borboletas no estômago. Todos nós sentimos borboletas no estômago. E você está condenado à esperança, é uma das piores coisas que tem. Um professor sempre condenado à esperança. Uma professora sempre está condenada à esperança. E quando você está condenado à esperança, dessa história do Brasil ser o país do futuro que nunca chega, né? Ou de ter um grande passado pela frente, né? Essa questão toda assim, é o nosso quase eterno. Então, eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar a essa ideia de terra prometida, por um motivo. O Brasil, enquanto país, se inspira muito nos Estados Unidos e não entendeu que o seu processo civilizatório foi completamente diferente. E Completo. Curitiba, enquanto cidade, enquanto ficar revivendo essa besteira de italianinho, polaquinho, ucranianinho, e não se assumir enquanto local, vai continuar vivendo no quase. Mas a questão o Belchior, naquela música IP dele, falava: eu não tenho sido, eu sou, não serei, nem fui. A gente é isso, e a gente está vivendo esse processo. A gente é tudo que a gente precisa ter, a gente está no lugar certo. A diferença são os mecanismos de se fazer, e sempre tem um filho da mãe tentando te impedir de fazer as coisas. Mas a gente faz, mesmo assim. Então, não sei se eu expliquei bem isso, mas viver no quase é como você viver no deserto. Te torna árido, né? Faz muito calor de dia, de noite faz um frio tremendo, você vive com sede, você vive com fome, você tem que vagar por longas distâncias entre montanhas de areia que estão, tipo, que se modificam com o vento, mas te faz uma pessoa muito forte. Então, nessa potência de agir, nessa coisa que o Spinoza falava, da potência de agir, do querer, do desejo, do devir com as coisas, enfim, com tudo isso, vivendo quase é muito bom. E vivendo quase é muito bom. E não te coloca no piloto automático, né? Porque o meu pai fala uma coisa, que ele sempre deixa uma coisa para fazer para amanhã, senão ele morre, né? Então, eu sempre lavo a louça e deixo dois garfos, uma faca, porque tem que ter coisa para fazer depois. E isso é viver, habitar no quase, né? São essas coisas mais ou menos assim, né? Com certeza, com certeza. Você E ter gerou um o que disco fazer maravilhoso. amanhã, né? Óbvio. Oi? Você ter o que fazer amanhã, a sua próxima conquista, né? Porque E eu sempre, como fui um péssimo aluno, eu nunca deixei para fazer amanhã o que eu podia fazer depois de amanhã. Então, essa questão da procrastinação e tudo mais, parece que eu estou exaltando isso, mas não estou eu exaltando, eu sei. sou a pessoa que menos procrastinadora que tem, mas é uma questão que te faz e não te coloca no piloto automático, tu acordar de manhã, abrir a janela e falar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou há anos insistindo nisso? Né? Se você faz essa reflexão todo dia quando você acorda, teu dia já vai ser bem melhor, porque você vai encontrar um motivo. E sempre vai ter um motivo, né? Então, eu acredito muito nisso. E o lado bom do Quase é que eu consegui terminar um disco que foi a Terra do Quase, né? Que foi o disco que depois que é meio que o disco que eu me despeço da cidade, né? Eu dou adeus às pálidas figuras de Curitiba, à aridez que tem a cidade, né? Sim. E me coloco em outro processo, né? Então foi uma ideia, me coloco já no caminho sem volta, que é, que vem Faz depois. parte, faz parte. Né? Total parte, total parte. Mas esse disco gerou um burburinho bem grande, né? Foi uma coisa que. Ah, gerou, sempre gera.
sempre vem os Regis Tadeu da vida meter a boca, falar que o disco é ruim, sempre vem essas coisas assim falando, tal. Mas, sabe, gerou um burburinho justamente porque cumpriu a função da arte, que é provocar, né? Sim. Eu bati de frente, eu bati de frente com o que não se bate, né? Eu bati de frente com o mito da cidade modelo. Ah, Curitiba é uma cidade. Já deve ter ouvido isso aí no Rio, né? Não, Curitiba é uma cidade modelo. inclusive eu não ouvi, eu já repeti várias vezes isso. Sabe, eu vou dizer, nunca mais repita, porque o que Curitiba produziu para a humanidade foi ônibus movido a combustível fóssil. Como que uma cidade que produz só ônibus movido a combustível fóssil pode ser modelo de alguma coisa? Modelo é São Petersburgo, que deu para a humanidade Gogol e Dostoiévski. Sim. Dostoiévski era de Tula, não era de São Petersburgo, era de perto, né? Mas modelo é Nova York, modelo é Londres, modelo é Buenos Aires, modelo, até pasme, são algumas cidades africanas, como Lagos na Nigéria, como Cairo no Egito. Isso são cidades modelo. Por que a gente não pode tentar no Brasil ter uma cidade modelo? Porque nem São Paulo é cidade modelo. Cidade modelo é cidade de produção de quebra de paradigmas. Sim. E se a gente não tentar quebrar os paradigmas de alguma forma, a gente não consegue, né? E daí vai dizer que é modelo por causa de ônibus. E ainda tu vai ver assim as filas nos terminal, assim, tudo, o pessoal se mata, facada. Só que da onde isso é cidade Pode ser modelo? Não é nada. modelo, né? É mito, isso é um mito, assim, que tem que ser combatido e eu combato, porque é um discurso muito político, que atendeu muito às ideias da ditadura, em que preservava ali 100 mil curitibanos dentro de um centro da cidade, rico, organizado e limpo, e 1.800.000 curitibanos marginalizados ao redor. Fora a região metropolitana, fora os bolsões de miséria, fora os alagamentos. Não é cidade modelo, gente. Esqueçam isso. É horrível. É bom, mas não é uma merda, mas é bom. É isso, Curitiba é mais ou menos essa ideia, né? Como toda cidade grande, né, também. Não, Mas se a com gente não certeza. quebrar o paradigma, a gente nunca vai conseguir ser modelo. Rio de Janeiro é uma cidade muito mais modelo que Curitiba, em determinados aspectos, mas Eu, sofre com as eu, suas mazelas, né? eu Se querer. concordo que pode ser, mas o Rio de Janeiro vem perdendo ao longo das décadas um espaço tão precioso que ele conquistou, né? É muito triste ver o que aconteceu com o Rio de Janeiro, com governos subsequentes catastróficos que a gente teve aqui. E, Sim, enfim, uma cidade que ditou moda, literalmente, moda no bom sentido, né? Não é moda sim, só de. Que moda de roupa, de vestuário, é cultura também, sim. obviamente, né? E a questão do porto, né? As cidades portenhas, Sim, né? Buenos Aires, Porto Alegre, aqui Paranaguá, Santos e Rio de Janeiro são cidades muito vitais assim para a América do Sul em determinar o que determinada sociedade vai fazer dali, com né? certeza. E quando o Rio dá as costas para o mar e começa a olhar outras coisas que são muito esquisitas, ao meu ver, a cidade perde o encanto, né? Nossa, E eu vejo mais ou menos dessa forma o Rio, né? E tinham que ter mais acessos, né? A tudo, principalmente ao mar. Eu acho que Nilópolis tinha que estar mais perto do mar. Eu acho que, entendeu? sim, As pessoas tinham que ter mais acesso. Eu acredito muito nisso, com né? certeza, com certeza. Não tenho a menor dúvida. E como é que foi para você viver esse momento que a gente ainda está vivendo? Me parece que existe aí uma luz no fim do túnel, mas a pandemia foi avassaladora, né? Assim, ela veio como um tornado, um temporal, uma coisa absurda e paralisou todo mundo, acuou. Como você conseguiu viver e sobreviver a esse momento tão delicado? Uhum. A luz no fim do túnel talvez possa ser até um trem vindo na direção, né? A gente não sabe o que é essa luz no fim do túnel, mas esse processo assim da pandemia todo
eu acho que é um processo que levou todos nós a se conectar com o mais elementar da gente. Nós todos somos pessoas que a gente emana muita luz, né? E é uma coisa física. Sim, Quanto mais luz a gente emana nesse mundo de ação que a gente está, mais sombra a gente produz. sim. E a gente estava olhando muito para a luz e a gente deixou de olhar para as sombras, né? A morte, né, antigamente era um tipo de evento, assim, aquelas coisas da vida como ser ou não ser convidado, tipo batizado, casamento, né? Todas essas coisas, festa de 15 anos, os bar mitzvahs, essas coisas, é como ser ou não ser convidado. E, aos poucos a morte foi ficando distante, distante. Tiraram os mortos de dentro de casa, levaram para tal, tal. Então foi um processo da gente entender a tenuidade da vida. E para mim foi assim horrível porque tipo eu consegui entender isso tipo de uma maneira muito latente em mim, assim, sabe? Graças a Deus eu não perdi ninguém da minha família assim mais próxima, né? Mas eu via cada vez que eu acordava é, a desesperança, né, nas coisas. E ela adiantou também a pandemia um processo, né, de declínio que a nossa década ia sofrer, Sim. né? Declínio econômico, um declínio social gigantesco, uma pendência para o autoritarismo ao redor do mundo. E não sei se por sorte ou azar, a gente já estava vivendo meio que isso no Brasil e a gente não se surpreendeu com isso. A Europa está começando a se surpreender com isso, né? Alguns países vizinhos aqui, o Peru, que está numa tentativa de golpe Sim. de Estado, tá começando a entender esse processo. A gente já vivia meio que isso, né? E ela me ajudou a me comunicar com aquilo que eu tinha medo, né? E você se comunicar com medo é uma coisa assim muito muito estranha, muito, como que eu posso, intensa, mas que quando você consegue sair dessa sombra, desse lodo, né, Uhum. e olhar para a luz de volta, você vê o quanto você cresceu enquanto ser humano, o quanto Fortalece, você né? consegue entender, o quanto você consegue entender os teus familiares, né, os teus amigos, as pessoas ao teu redor, o quanto você consegue entender os medos de cada um deles e o quanto isso causa equilíbrio para cada um de nós também, né? Então, eu virei uma pessoa mais equilibrada. Eu era aquela pessoa de fechar boteco, sabe? E hoje eu vejo que eu estou numa fase mais Elianzinho Paz e Amor, né? Até certo ponto. E é justamente por, Por favor, até certo ponto. né? Então, continua sendo o mesmo patife de sempre, mas assim, com equilíbrio, né? Com a dosagem certa daquilo, né? Então, eu acredito que a pandemia me ajudou nisso, né? Ela tirou muita coisa, ela destruiu muita coisa, ela destruiu a Terra do Quase, a turnê que a gente ia fazer, né? A gente não consegui fazer a turnê, mas me trouxe outros horizontes, né? Então, é É, um processo de duas mãos, assim, sabe? eu acho que Espero todos. que essa luz não seja um trem, né? Espero que não seja um trem de nossa Não, direção. não vai ser um E trem, também, se não. for, Todos. relaxa. Se for um trem, relaxa. É. Vai passar. Normalmente, durante a vida, alguns trens vêm nessa luz no fim do túnel e a gente tem que entender que tem que sair fora da linha para poder deixar o trem passar, senão já era. Né? Então, Exatamente. tem que, em algum momento, entender: caraca, é um trem, sai fora. Entender a limitação que a gente tem. Tentaram, no começo da pandemia, dizer que a gente tinha que ser multitarefa. Que agora eu vou ter que ficar trancado dentro de um apartamento, dentro de uma casa, dentro de um quarto, dentro de qualquer coisa, e eu vou ter que fazer tudo. Eu vou ter que gravar meu disco, eu vou ter que gravar, eu vou ter que mixar, eu vou ter que tocar todos os instrumentos, eu vou ter que divulgar, eu vou ter que fazer. Não, eu não tenho que fazer. Eu E tenho que ainda fazer tem que aquilo dar que eu tudo muito sei certo, né? fazer. E ainda tenho que dar certo. Não, essa coisa de você ser multitarefa, de acumular função, e uma coisa muito, muito, enfim,
algoz para os nossos tempos, né? Principalmente para quem trabalha, né? Batendo cartão, que estão acumulando cada vez mais função. Você não é obrigado, você tem que fazer aquilo que você sabe fazer e fazer muito bem. Porque quando te pedem para fazer o que você sabe, você faz, mas quando pedem para você fazer o que você não sabe, aí é complicado. É, E olha, eu não quero, eu quero saber fazer aquilo que eu faço da melhor maneira. Eu quero cultivar a minha ignorância em certas coisas, que isso vai me dar o deslumbre da vida em outros dias, né? Quando eu descobri aquilo naturalmente, né? com certeza, Não com certeza. forçosamente. Com certeza. Né? A pandemia nos confrontou realmente com essa cobrança absurda. Eu ouso te dizer que eu, como uma mulher, no auge dos meus 55 anos, então, assim, eu já vivi bastante, né? Eu fui uma criança, eu fui uma adolescente, eu fui uma jovem, eu fui mãe numa idade até mais avançada para a minha geração. Na minha geração, eu tenho muitas amigas que foram mães já aos 19, 20 anos. Eu fui mãe a primeira vez aos 28, já às vésperas dos 29 anos, e do meu segundo filho, dos 30, já. Minto, tinha acabado de fazer 31. Eles têm 2 anos, 1 mês e 15 dias de diferença. Mas ainda assim, para os tempos de hoje, até fui mãe jovem, né? Porque as mulheres hoje, muitas começam a ter filhos aos 35 anos. Mas, enfim, como uma mulher que teve vários relacionamentos, fui casada, tive 3 longos casamentos, enfim, tenho uma experiência, né? 55 anos, o mínimo que tem que te dar é uma experiência de vida. Mas Uma eu história para contar, pelo menos. Exatamente. Mas eu ouso dizer que até hoje, mas hoje a coisa tá, pelo menos tem um holofote em cima disso, as pessoas estão dando um pouco mais estão valorando mais isso e entendendo a possibilidade da modificação, mas as mulheres da minha geração e de gerações anteriores e posteriores também sempre tiveram que ser essa multitarefa que foi exigida para todo mundo na pandemia, entendeu? Porque Sim. você ser mãe, esposa, dona de casa e uma profissional de talento, ainda ter que ser bonita e gostosa, não é tarefa para qualquer um. E as bonitas e gostosas são a minoria. Então, toda a maioria viveu chafurdada no desespero de como chegar nesse lugar que era o ideal dessa mulher que não existe, amor, não dá, a gente é falho, todo ser humano é falho, a gente está em construção permanente, né? E tem tudo a ver com deixa 2 garfinhos para lavar amanhã para eu ter um motivo, para eu ter um propósito. Então é muito delicado. Eu imagino o que para todo mundo que não viveu a opressão que a gente viveu a vida inteira, a pandemia foi mais avassaladora ainda, porque para mim não deixou de ser, tá? Eu me vi nesse lugar de ter que fazer mais e mais e criar e refazer, e blá, 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 porque não podia deixar a peteca cair. Eu fui sentir a porrada da pandemia agora há pouco. Agora há pouco eu me permiti falar: eita, trem tá ruim, hein? Tá fácil não. Por mais que eu tivesse esse olhar para os outros. Mas eu vesti minha armadura e segui fazendo o que era esperado, né? Sim. Então, acho que E você falou de uma questão bem interessante, né? Tem uma canção do Fito Paz que falam, né, que elas cozinhavam seus arroz enquanto eles levantavam os seus delírios de sutil imperador. É, toda essa questão, né, da, das três coisas mais idiotas da humanidade, que é o racismo, a misoginia e o antissemitismo, que são as três coisas que destroem a nossa humanidade. Eu acho que na pandemia a gente conseguiu vislumbrar isso, porque quantas vezes eu escuto pessoas, né, eu já escutei ao longo da vida falando assim, eu vou jogar tudo para cima,
e vou buscar um outro paradigma. Eu já joguei muitas vezes. Todo mundo já saiu de casa alguma vez. Todo mundo já... E quem não tem a oportunidade de fazer isso? Quem não consegue fazer isso? Quem, na pandemia, continuou tendo que sair, pegar ônibus, trabalhar e fazer essas coisas e tendo que suportar todo esse processo muito doloroso, né? Então, essas pessoas, na verdade, merecem aplausos, porque elas continuaram e elas continuam, né, sobrevivendo, né, tipo, abaixo da linha da normalidade que a gente pensa que tem, que a gente pensa que tem essa linha da normalidade. E a grande maioria dessas pessoas são zeladoras, mulheres de prédio, que estão ali, tipo, todo dia varrendo com um sorriso o lixo dos outros, sabe? Esse tipo de coisa, assim, fala, a pandemia trouxe um novo paradigma. Que paradigma? A gente está vivendo igualzinho e a gente passa por essas pessoas invisíveis e não diz nada. Onde o ser E a humano foi mendigância parar, pelo aumentando amor de e Deus. tudo mais, entende? Então eu acredito que às vezes a gente reclama, às vezes a gente entende, às vezes a gente tenta isso, mas é, toda toda essa questão, né? E como você falou dessa questão muito imperativa que a gente vive, que é o machismo e que, enfim, mas existe além do machismo todas as outras questões de preconceito que vem inerente com esse machismo e que muitas mulheres na base dessa cadeia produtiva capitalista feroz que a gente vive estão sofrendo muito mais. A gente entende que tipo a pandemia talvez para elas nunca acabe, né? Porque vai ser na cabeça dessas pessoas que vai cair esse peso, né? E já está caindo aos poucos, né? Então, sei lá, a gente tem que abrir os olhos e ver como a gente é privilegiado, às vezes, da gente estar bem aquecido no inverno, enquanto em Curitiba, no inverno, cada noite, 3, 4 pessoas morriam na rua, de congeladas, entendeu? Sim. E a prefeitura tacando água em cima delas, creolina, essas coisas assim, são coisas tão assim, que me chateiam tanto, assim, né? Só dos trabalhadores da cultura no Paraná que passaram algum tipo de dificuldade, foram mais de 10.000, Sim. 10.000, 10.000 pais ou mães de família que trabalhavam, ou seja, cada família aí, em média 4 pessoas, então temos aí 40.000 pessoas ligadas à cultura no Paraná que passaram algum tipo de dificuldade. E daí, o que que fazem? Fazem verba para Lei Aldir Blanc, e daí funcionário público ganha uma verba emergencial. Então, todas essas coisas, assim, são coisas muito elementares da hipocrisia do ser humano, e eu acho que a pandemia me ajudou a olhar melhor e a querer lutar contra essas coisas, assim, sabe? Eu acredito que me deu forças, né? Não para ser multitarefa, mas para lutar e dar de dedo na cara de quem faz isso. Então, eu quebrava bar, mas eu quebrava com o garçom. Eu não quebro mais bar com o garçom, eu quebro com o dono do boteco. É diferente, entendeu? É, É, então, nesse processo, é mais ou menos por aí. Não sei também, né? Ou mas é não. totalmente por aí. Assim, eu acho que tem uma coisa que a vida, principalmente nos grandes centros, com a urgência das entregas que a gente sempre teve, né? E com a tecnologia agora nem se fala, facilitou muita coisa, mas também a gente não pode deixar mais nada para amanhã, porque tudo tem que ser feito para ontem, tudo é urgente, ninguém mais espera uma ligação. Você manda uma mensagem, se a pessoa não responde, você já enlouquece porque a pessoa não respondeu, onde ela está porque não respondeu, enfim. É uma loucura, imagina. Eu sou do tempo que nesse prédio que eu morava, aquela filha única, só nós tínhamos telefone. Então, as pessoas iam na minha casa e pediam: olha, Para telefonar. quarta-feira, minha tia vai ligar de Curitiba, eu posso atender às 3 horas? Pode. E a gente tinha telefone também, porque o vovô trabalhava na companhia telefônica, só por isso, não era nada além disso. O luxo era esse. Sim. A gente não espera mais nada, a gente não tem mais tempo para esperar. E com essa falta de tempo, a gente foi endurecendo muito, porque não dá para dar Uhum. conta.
de tanta demanda e ainda ter emoção. Porque não sim. combina. A emoção ela não Olha, combina com essa urgência, né? Ela tem que ser deixada é, ao largo, sim. senão não vai funcionar. Alguma Uma, uma, coisa uma das interpretações, uma das interpretações para aquela música do Caetano Veloso, que é a Vaca Profana, quando ele fala nos termos napolipinos Bilbao Punks, ele está falando de duas coisas contraditórias, né? Que é a associação do rock progressivo à arte deco e ao fascismo, e aí a sofisticação, né? E aos punks que destroem tudo isso e colocam as coisas dentro de músicas de 3 minutos com 3 acordes, né? Os Picassos que movem-se por Londres e tudo mais. O que eu estou querendo falar por isso? Hoje em dia, você fazer um disco de rock progressivo, onde as músicas tinham 35 minutos, ou você fazer um álbum de qualquer tipo, criando uma narrativa, é muito difícil porque as pessoas estão nascendo muito rápido e estão morrendo muito rápido e ninguém vai parar para escutar aquilo é, dentro dessa velocidade, né? Eu lembro da época das fichas telefônicas da Telepar, ou que as vizinhas vinham pedir para telefonar em casa, essas coisas que, na verdade, criavam uma interação humana, né? E o gesto humano, cada dia, parece ficar no ar em relação a isso. Porque se as pessoas não conseguem se comunicar com o seu eu, com o seu íntimo, como que ela vai entender o outro? Ela vai julgar o outro, mas entender, né? E daí se cria uma ideia de falsa empatia, que para mim também é uma ideia muito horrível, porque essas pessoas que falam tanto em empatia, na verdade, não têm empatia com as coisas, porque se tivessem, estariam tentando não julgar aqueles que não têm empatia, mas têm empatia com quem não tem empatia. Você entendeu? Esse entendi círculo todo totalmente. e acaba virando uma positividade tóxica que não nos leva a lugar nenhum e a gente vai continuar nessa, né? Tipo, para os olhos a nuca é um mistério, né? Então a gente nunca sabe o que vai, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas temos nossas luzes no final do túnel. Dia 12 de novembro vem aí o lançamento de Onde Está Você, né? E Oi, não estou ouvindo. desculpa, Alô? bastante do horário da nossa live, mas eu estou deixando rolar. E tocou um alarmezinho para eu salvar a live, sabe? Para não esquecer. Ah, tá. Enfim, aí na hora que tocou o alarme, fica muda a live, desculpa. Enfim, estou falando dos teus lançamentos agora, né? Você agora, dia 12 lança Onde Está Você, não é isso? Sim. Como foi Onde a está você? escolha dessa faixa para começar, né, anteceder o álbum? Olha, na verdade, a primeira foi Você Sabe Por Quê, que Sim. ela foi lançada dia 24 de setembro, já está disponível em todas as plataformas, o clipe está lindo, enfim, os músicos que tocaram todos maravilhosos, assim, e tá no meu YouTube, enfim, só olhar nas minhas redes todas. É, e Onde Está Você, ela ela fala da solidão que é a carga demais, que às vezes a gente acha que a gente não vai aturar, né? Que a gente jura por Deus que não merece. E essa música, na verdade, eu comecei a compor ela muito tempo atrás, nas minhas experiências em Buenos Aires. Eu tive a Argentina foi um lugar muito intenso assim para minha formação como pessoa, né? Nem tanto quanto músico, mas como pessoa foi um lugar. Uns vão para o exército, outros para a Argentina, né? E eu fui para a Argentina. E que é um manicômio que tem problemas de fronteira. A Argentina eu defino muito assim. E, e quando eu voltei para o Brasil, entender esse abismo, né? Que tudo tinha mudado, né? Enfim, as crianças que eu deixei, né? Tipo, que eu conhecia, minha irmã que era pequena tinha crescido, todas essas coisas tinham se modificado tanto assim, né? Tipo,
tinham tirado os cisnes de um parque que eu ia, que eu gostava de ir, e não tinha mais os cisnes. Tudo isso tinha mudado, né? Parece que as coisas tinham ficado mais a ferro e fogo, e o mundo era outro, o Brasil era outro, e eu era outro, né? E quando eu decidi colocar essa música, né, no álbum, eu ainda sou aquele que fala disco e ainda faz sequência de música. E eu coloquei ela como a segunda música do disco, justamente para completar esse processo, né, de, de delimitação das coisas. Sim, E daí eu precisava colocar mais uma música, né? E eu falei, não, agora eu vou usar essa Onde Está Você. Eu me inspirei muito em Pink Floyd, eu me inspirei muito em ladainhas, né? Aquelas coisas das ladainhas de lavadeira do Vale do sim, Jequitinhonha. A execução, os músicos que trabalharam juntos, era música especial para isso, assim, porque ela tinha uma mensagem, ela tem uma mensagem tão pungente para nossas solidões, assim, que a gente vive, todos os tipos de solidão que a gente vive, todo tipo de esperança, né? Que a gente tem, quando a gente está solitário, que a gente mais sente esperança, além de sim, solidão. Então essa música fala disso, fala dessa esperança e dessa solidão. E eu achei isso tão 2021 que eu falei, não, tem que ter um clipe, tem que ser lançado antes, tem que tudo isso, né? E vai ser, porque todas as canções do álbum Caminho Sem Volta falam desse processo, né? Esse processo da ação que a gente vive, de vir de um processo assim de luz até virar uma pessoa que age, um processo de transformação, né? O disco começa com um apagar de luzes, né? E termina com as luzes se acendendo de volta, né? Com tudo se transformando. E é o período que a gente está vivendo. A gente está vivendo nesse período de transformação, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho a Lua e Marte em Escorpião. Então eu entendo muito de transformação, de autotransformação, porque ter Lua e Marte Escorpião é você sentir o cheiro do ralo assim todo dia assim um pouquinho e você se conectar um pouco o dedo na ferida daquilo que dói, daquilo que machuca, que incomoda. E eu falei, não, essa mensagem assim, foi uma coisa que naquele momento da minha vida falou tão alto quando eu escrevi a música, é, que eu, quando eu comecei a pensar no disco, eu falei, essa música não fala comigo mais, ela fala com todo o coletivo. Eu acho que buscar essa ideia do coletivo e tratar disso, né? E todas as referências que estão nelas, o Marlon Siqueira, o guitarrista que faz um solo de guitarra fenomenal na música. Os outros músicos que cantaram, a Gabriela Terzian, que fez vocais, o Endrigo Bétega, o baterista, o Jefferson Sassá, meu amigão, parceirão, que estava no baixo tal, e eu no piano. É uma música que trata com essa ideia de transformação, né? Depois disso, no disco, né? Quando o disco sair, vocês vão ouvir na sequência, o disco vai para a rua, né? Vai para a rua e começa a viver outras coisas. maravilha. Então é esse processo de sair de casa, a gente precisa disso. Com certeza. Duas coisas que eu queria falar sobre. Um, a gente pode botar o link do pré-save depois que acabar a live para a galera já dar lá. Ah, sim, eu tenho que colocar o link do pré-save. O link do pré-save sai, na verdade, amanhã. Ah, então ótimo. Sai amanhã. Mas eu vou estar colocando e mando para divulgar e coloco tudo, Me tudo manda certinho. que eu. Amanhã, dia 3 de novembro, Sim, né? me manda que eu vou divulgar também. E outra coisa, esse é assunto para uma outra live. Me parece que a grande parte, tá? Uma grande parte, uma boa, a maioria dos cantores, compositores fazem uma discografia que traduz
o seu momento de vida, né? Que vai contando a sua trajetória e o lugar onde você está no tempo e no espaço naquele momento. Alguns, por algum motivo, que me parece ser comercial, se desviam desse caminho. Eu só quero deixar isso em suspensão, porque eu quero fazer uma live só para a gente falar sobre isso. Sim, eu digo mais. Normalmente, o primeiro disco de um artista é maravilhoso e o segundo não é tão bom. E o terceiro, ele volta com tudo. Normalmente, a maioria dos grandes artistas, Beatles, o primeiro é fantástico, o segundo ninguém lembra. Legião Urbana, né? Raul Seixas, é o mesmo processo. Eu acho que é um processo psicológico, eu acho que tem milhares de processos, depende muito do artista, né? E todas essas coisas que a gente pode discutir muito isso é um assunto meio de culturologia, né? Tipo, coisa de culturalista alemão ficar discutindo, né? Com um charuto na boca. Mas eu acho que, tipo, é, eu tenho assim para mim que todos os processos de gravação meus são tão intensos que mesmo se eu quiser jogar o jogo comercial e mesmo que eu quiser jogar com não com a sensibilidade, mas com a burrice comum, porque uma coisa é você se comunicar com a sensibilidade popular, e outra coisa é você se comunicar com a burrice popular, e são coisas bem diferentes. Sim. E as duas coisas existem no mesmo grau, no mesmo e existem artistas no dia que sempre se comunicaram muito bem com a sensibilidade popular e conseguem fazer obras que são para esse fim, e outros que sempre se comunicaram com burrice, né? Então, e você tentar, toda vez que eu tentei me comunicar com esse lado da burrice popular, ou tentar fazer música comercial, música para ganhar dinheiro, eu não fui muito bem sucedido. Então, eu acredito que eu tenho uma verdade musical muito grande dentro de mim, que eu tenho que ficar reafirmando ela, e toda vez que eu paro para gravar, eu consigo reafirmar, né? Que é toda essa carga humana, navalha na carne, né? O João Cabral de Melo Neto falava da palavra cortante a palo seco, né? A palavra que fere, todas essas coisas, né? O Lupicínio falava dos nervos de aço, tal, que são coisas assim muito latentes dentro do processo artístico. Eu acho que quando você perde isso, né? Quando você perde essa verdade e você encontra uma fórmula, você se posteriza, né? Você fica posterizado. E esse que é o grande problema, eu acredito assim. Dois grandes problemas. O autotune tinha que ser proibido da música, né? Que é horrível, e essa posterização, né? Eu acho que depois eu acredito que tem espaço para tudo que seja desejado, acima de tudo, pelas pessoas, né? E deve ser respeitado. Mas lembrando que houve quem quisesse Jair Bolsonaro. Então, a gente tem que tentar modificar as coisas, né? Nossa, De alguma forma. com certeza, isso é um dever, tentar pelo menos, né, É colocar uma verdade. luz Sim. no que é humano, no que é necessário, no que é sociedade, né? Sim. Transformar, voltar a olhar para a nossa vida e olhar como uma nação, né? O que a gente precisa ser como Sim. uma nação, porque É senão. porque ninguém entende o que passa dentro de mim, como eu não consigo entender o que passa dentro de você, né? Sim, Se eu tentasse te entender, seria a mesma coisa de eu ficar olhando para o sol, né? Eu iria olhar por um minuto, dois, e meus olhos iriam se cegar ou ficarem muito machucados. Então, eu acredito que assim, a gente tem que tentar olhar da melhor forma possível. Isso eu não estou fazendo um discurso individualista nem nada. Quando a gente consegue olhar para muitas coisas dentro da gente, a gente consegue olhar, entender o outro dentro daquela perspectiva, porque a gente só reconhece os vícios nos outros daquilo que está em nós mesmos. Então, a gente não pode ficar apontando muitos dedos assim, né? E eu sou meio faca na bota, então eu não aponto dedo, já levanto a mesa, viro as coisas.
E é melhor a voz ativa de certos momentos do que essa ideia de positividade, de, sei lá, não sei o quê. Eu acredito muito na voz ativa. Com E você só certeza. consegue ter a voz ativa se você tem uma verdade, se você se conecta com a sua verdade. E somos pessoas que estamos conectadas com a nossa verdade. Então, seja absoluta ou obsoleta, ela é uma verdade. Sim, com certeza. Amor, já temos 1h30 de live. Assim, Olha só que maravilha. teríamos assunto para muito mais, mas eu nunca faço isso, tá? Você pode ir lá no meu IGTV e ver que as minhas lives elas são rigorosamente dentro do horário, porque tem uma coisa que eu adoro, é terminar uma live com gostinho de quero mais, aquelas 2 facas ou 2 garfos para lavar amanhã, tá? Mas a Sim, gente aqui foi muito além e tá com muito gostinho de quero mais, mas a gente vai deixar todo mundo com gostinho de quero mais e outro dia, outra hora a gente vai se encontrar de novo e vai conversar muito, porque a gente tem muito, muito, muito assunto pela frente. Eu quero te desejar muita inspiração, porque toda a inspiração que você tiver, ela vai ser transformada em sucesso, eu não tenho dúvida. Você é um cara muito bacana, com uma energia muito gostosa, uma pessoa consciente, pé no chão, mas ao mesmo tempo ligado a uma arte tão importante para a nossa sobrevivência, que é a música. As pessoas podem nem se dar a consciência disso, mas é fundamental para a nossa vida. A música está no nosso entorno e você é uma das pessoas que nos oferta isso de uma maneira tão brilhante, tão significativa. Quero te agradecer demais. Eu vi aqui milhares de comentários que eu não consegui reproduzir, porque o papo estava animado e eu não queria cortar, mas assim, as pessoas agradecendo muito a tua presença na live, agradecendo muito o papo que a gente teve. A Beatriz acabou de falar, excelente entrevista e papo, enfim. Isso dá uma satisfação muito grande, né? Assim, eu me sinto muito feliz cada vez que a audiência agradece ao entrevistado que, de uma certa forma, eu escolhi, né? Eu convidei, mas se eu convidei de uma certa forma foi uma escolha. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa de poder ter tido um olhar afinado para chegar numa pessoa como você. Você, para mim, é uma grata surpresa. Que seu caminho seja realmente muito iluminado e a gente vai colher seus frutos com certeza. Todos vamos nos beneficiar disso. eu que agradeço, eu que agradeço. Então, primeiro foi uma honra, né, uma recíproca verdadeira em tudo que tu falou, né? E estamos aí, né? Estou disposto a vir para outra live, para outras coisas, né? E eu acredito assim, as pessoas tinham que entender que a ideia sutil de felicidade que a gente tem, ideia comercial de margarina, é uma ideia velha. Então, essa Muito. felicidade é ideia velha. Então, se felicidade é uma ideia velha, a vida acaba se tornando uma causa perdida. Então, a gente precisa ter coágulos de sol para que a gente consiga entender que o nosso caminho vale a pena. E faça as coisas valerem a pena, essas coisas assim, né? Eu me preocupo muito com o legado, né? Com essas coisas, de deixar as coisas sempre para posteridade, para essas coisas assim. Por isso que eu deixo os 2 garfos, porque se eu lavar hoje eu morro. Então, se eu lavar os garfos, eu morro. Então, eu deixo os garfos lá, né? E, enfim, são essas coisas, né? Na minha lápide vai estar escrito: daqui uma semana eu me organizo. Ah, Então, maravilhoso! Adorei! Amém. Querido, muito, muito obrigada. Vamos marcar outra live, por favor, com certeza. vamos sim, Vai ser vamos uma sim. delícia. Amanhã me manda o link do pré-save, que eu faço questão de divulgar nas minhas redes sociais. Estou aqui de dedinhos cruzados para o sucesso ser maior do que o esperado, e com certeza vai ser, tá? Tamo junto. O que você precisar de mim, conte comigo sempre.
tá bom? E quero agradecer Obrigado. quem esteve aqui com a gente. Muito obrigado por estarem sempre com a gente, terem ficado até agora, terem participado, enfim. Semana que vem a gente volta. Obrigadíssimo, meu amor. Beijão, Bom até mais. descanso. Eu que agradeço, Cláudia. Até mais, beijão. Até mais. Tchau, pessoal. Beijo, tchau, tchau.